Por que o Idemar parou tão novo de jogar futebol com 33 anos? Eu parei com 33 anos no Paysandu do Pará, porque eu tinha sido campeão, eu fui em 96 para o Botafogo, fui campeão em 96 pelo Botafogo, do Campeonato Carioca e do Teresa Herrera na Espanha. Aliás, eu tenho 2 títulos do Teresa Herrera da Espanha, um com o Flamengo e um com o Botafogo. Fiquei 7 meses no Botafogo, não recebi nem um mês. Depois, no Campeonato Brasileiro no mesmo ano, eu fui para o Fluminense, joguei 5 meses no Fluminense, e da mesma forma, fui artilheiro do Fluminense nesse ano com 7 gols no Fluminense, e não recebi nem um mês. Depois deixei o futebol carioca e fui jogar na Ponte Preta de São Paulo. Joguei 7 meses na Ponte Preta de São Paulo. A Ponte Preta de São Paulo estava 7 anos na Série A2 do Campeonato Paulista. E nós conseguimos subir a ponte, pôr a ponte na elite do futebol paulista. De lá para cá, nunca mais a ponte caiu. Recebi um mês de salário na ponte. E da Ponte Preta eu fui jogar no Paysandu do Pará. Joguei 5 meses no Paysandu do Pará, na ponte. Da mesma forma, em 7 meses eu recebi um salário. E no Paysandu da mesma forma, joguei 5 meses e não recebi nem um mês no Paysandu do Pará. Aí eu resolvi realmente, um pouco decepcionado por essas situações, acabei abandonando a minha carreira em 1998, com 33 anos de idade, no auge, jogando realmente muito bem, e abandonei a carreira. Acabei assim um pouco decepcionado, né? Porque praticamente 3 clubes me pagaram em dia na minha carreira, que foi o Goiás, mas eu ganhava muito pouco no Goiás, quando eu saí em 1989, com um grande destaque no Goiás, jogador de seleção brasileira, jogador muito conhecido do futebol brasileiro. Eu ganhava 5 salários mínimos no Goiás Esporte Clube quando eu saí em 89. E o Flamengo, que fiquei 4 anos no Flamengo, e eu só fui praticamente receber do Flamengo quando eu saí do Flamengo. Então eu saí do Flamengo já em 1900 no começo de 94, né? Eu saí do Flamengo também por essa situação, mesmo sendo ídolo de uma grande torcida, de ser o capitão naquela ocasião. Eu já era o capitão da equipe do Flamengo. E eu tive uma proposta do futebol mexicano, uma proposta por 2 anos. Como se diz, eu não tinha ganhado dinheiro ainda no futebol brasileiro. E o futebol mexicano me proporcionou realmente a minha independência financeira. Foi onde eu ganhei dinheiro, aonde eu tenho um carinho, onde eu fui realmente ídolo também da torcida do León, do clube. Era um time mediano do futebol mexicano. E foi onde que eu consegui arrumar minha vida. E eu tenho uma grande admiração por esse povo, porque também foi um povo que me abraçou realmente desde a primeira temporada. Eu fiz 12 gols na primeira temporada do futebol mexicano, um jogador jogando como um segundo homem de meio campo. Geralmente um artilheiro do futebol mexicano fazia 15, 17, 20 gols. E eu consegui na primeira temporada fazer 12 gols. Então eu fui muito amado também nesse clube. E eu tenho realmente de agradecer muito ao futebol mexicano por hoje eu ter viver realmente uma vida boa, de ter uma situação financeira boa, de ter uma estabilidade boa, graças ao futebol mexicano e não ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro me deu fama, né, prestígio, sonhos de vestir a camisa desses grandes clubes, mas o futebol mexicano ele me deu realmente essa independência financeira.
Idemar, passando para os dias atuais, o Goiás hoje no Brasileiro, fazendo uma boa campanha, vem aí de 7 jogos, sem saber o que é derrota. Como que você avalia o Goiás no Campeonato Brasileiro? Você acha que ele tem chance de conquistar uma vaga na Libertadores? Você acha que ainda existe essa chance grande na Copa do Brasil? Ou na Copa do Brasil está mais difícil? Como que você analisa a situação do Goiás no momento? Muito boa. O Goiás vive assim um momento fantástico dentro do Campeonato Brasileiro. Essa sequência de invencibilidade é muito difícil dentro do Campeonato Brasileiro, até pela competição, pelos grandes adversários que você enfrenta. Então o momento do Goiás Esporte Clube é fantástico. Acho que o Goiás acertou muito nessa permanência do Anderson Moreira aqui, dessa comissão. É uma comissão de alto nível, uma comissão digna de um clube como o Goiás. E esse grupo, né, um grupo que tem dado uma resposta positiva. Eu sim acredito ainda nessa possibilidade do Goiás chegar a Libertadores, porque o time está muito bem. E na situação da Copa do Brasil, né, são 2 momentos muito bons do Goiás. Esse momento da Copa do Brasil, mesmo ter perdido esse jogo aqui no Serra Dourada, ele tem uma boa possibilidade, ainda mais se tiver o retorno do Walter nesse jogo, porque nós sabemos, a imprensa do Brasil toda, que o Walter é 50% realmente do Goiás. Agora, nós precisamos analisar uma outra situação, que o Flamengo é um clube que tem uma tradição muito grande. O Maracanã é a casa do Flamengo. O grupo do Goiás, os atletas do Goiás, não enfrentou uma situação como ele vai enfrentar nesse jogo no Maracanã. Ele vai pegar o Maracanã e o Maracanã hoje tem uma capacidade de 96 mil pessoas. Com mais uns 10, 12 mil que entra, vai pegar aí um público de 100 a 110 mil pessoas e vai ser um jogo muito difícil. Essa situação do Flamengo não ter condições nenhuma mais no Campeonato Brasileiro, que eu não tenho, não inspira mais nada no Brasileiro, e ele só tem essa competição da Copa do Brasil para chegar à Libertadores. Então é um jogo que esses atletas, eles vão correr mais do que pode, porque a nação rubro-negra, ela faz, principalmente dentro do Maracanã, você correr sem sentir. Eu vivenciei isso aí, em 4 anos com esse clube. É um clube diferente, é um clube que nesses momentos, quando chega para esses momentos decisivos, ele cresce muito. É uma paixão fora do normal, é uma paixão que te arrepia mesmo. Eu já chorei dentro do Maracanã jogando com 110, 120 mil pessoas. Esse torcedor já me fez, dentro do campo jogando, de me emocionar, de chorar dentro do templo sagrado, que o Maracanã é o templo sagrado do futebol mundial. Então o Goiás vai vivenciar uma situação muito difícil dentro do Maracanã, mas existe essa possibilidade, né? Essa possibilidade, ela é uma possibilidade que eu vejo mínima, até pelo resultado, pelo ruim resultado que o Goiás teve aqui no Serra Dourada. O Goiás deixou escapar de ter um bom resultado e ele vai ter que correr atrás de um grande time, de um time que tem uma tradição fantástica dentro do futebol brasileiro. Eu falo que o Goiás, ele não vai jogar contra o Flamengo, ele vai jogar contra a torcida do Flamengo, contra a nação rubro-negra. E se esses atletas, durante os 90 minutos, tiver esse equilíbrio e jogar com uma alma fora do normal, o Goiás tem essa possibilidade. Mas é uma possibilidade que eu vejo, que eu joguei nesses 2 grandes clubes, muito difícil para o Goiás Esporte Clube. Para concluir com você, o Idemar, gostaria que você
para a gente fechar, falar sobre a sua experiência como treinador, né? Se você está animado, se pretende continuar, como que está sendo essa experiência como técnico de futebol? Boa, né? Eu estou muito animado, até propriamente iniciei minha carreira em 1999 no União de Umas, né? Que peguei o time da terceira, levei para a segunda, da segunda para a primeira divisão, jogamos o campeonato da primeira divisão. Depois eu trabalhei no Goianésia, fiquei de 1999, que eu iniciei a minha carreira, até no começo de 2002. Em 2002 eu treinei o Goianésia na segunda divisão do campeonato regional. Em 2003 eu tive uma passagem pelo Anápolis na Série C do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano de 2003 eu vim para a Associação Atlética Aparecidense, treinar a Aparecidense na segunda divisão do Campeonato Goiano. E em 2003 eu recebi um convite do Goiás Esporte Clube para trabalhar na categoria de base do Goiás Esporte Clube. E trabalhei durante 6 anos no Goiás Esporte Clube nessa categoria de base. E não tive realmente a oportunidade que eu esperava que eu ia ter no Goiás, né? Não tive, e acabei em 2011 saindo do Goiás Esporte Clube para treinar o Morrinhos e Morrinhos. Fiz um bom trabalho no Morrinhos em 2011, e em mesmo ano de 2011 eu fui trabalhar no futebol amazonense, no Penarol do Amazonas, onde eu entrei para a história daquele clube, né? De conseguir um título inédito para aquele clube em 2011. Em 2012, eu trabalhei no Nacional de Manaus, é o clube da elite, né? É o clube grande do futebol amazonense. Montei o time que foi campeão de 2012 no Nacional de Manaus. E em 2013, eu fui trabalhar no Vitória de Santo Antão do Pernambuco, na segunda divisão. Fiz uma grande campanha com Vitória na Série A2 do Campeonato Estadual. E esse ano agora vim trabalhar novamente na Associação Atlética Aparecidense, onde o clube que eu tinha trabalhado como auxiliar técnico do Carmino Colombino, e fizemos aí uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Acabamos ficando fora pelo o fato do Esquerdinha ter tirado o gol lá em Juiz de Fora, né? E acabamos ficando fora de uma possibilidade de chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma campanha muito boa, né, da Aparecidense. E agora estou aguardando aí, de repente, um convite para trabalhar no nosso estado, de ter uma oportunidade de trabalhar, de fazer os grandes trabalhos que eu fiz fora, né? De fazer um trabalho aqui para você ir ganhando condição de trabalhar ainda num grande clube. Porque você inicia num clube pequeno, as dificuldades que você tem são muito grandes, né? São dificuldades financeiras, todo tipo de dificuldade você passa. E eu quero realmente uma oportunidade, principalmente num clube do nosso estado, né? E que esse clube possa me oferecer uma logística, uma condição de trabalho boa, para que eu tenha condições de fazer um grande trabalho e um dia chegar a trabalhar num grande clube do futebol brasileiro, num grande clube também do nosso estado, né? Que o nosso estado possa realmente abrir as portas, não só para mim, mas como bons profissionais que tem no nosso estado, e crescer na profissão, né? Uma profissão que o início dela é um início difícil, porque as portas para se abrir é muito difícil. Então nós estamos aí seguindo essa trilha, essa dificuldade, mas isso faz parte, né, do nosso aprendizado, principalmente nessa carreira como treinador de futebol. Então eu espero aí que o nosso estado possa realmente me dar uma oportunidade de ser um grande treinador, né? De vencer como ex-atleta, né? De jogar em grandes clubes, e que essa possibilidade também seja dada para mim trabalhar num grande clube do futebol brasileiro.
O Idemar começou a carreira de jogador no Goiás, mas desde criancinha é torcedor do Flamengo. Jogou 4 anos no Verdão, jogou 4 anos no Mengão. E no grande jogo de hoje, decisivo, vale vaga para a final. Para quem que ele vai torcer? Primeiramente, a nação esmeraldina, para a nação rubro-negra, eu vou torcer para o Fla Goiás. Fla Goiás. Então são minhas duas paixões na minha vida, então não tem como não torcer por esses dois clubes hoje.